Vamos orar? Vou liberar uma canção aqui. Se estiver muito alta, sinalizem para mim, né? Via áudio, para eu perceber aqui, para tanto eu ser ouvido como o áudio também não ficar muito alto. Vamos lá. Tá bom o volume, hein? Vai crescer um Abaixo. pouquinho. Tá baixo? Mas vai crescer um pouquinho. Mas dá para ouvir? Não, Não tá dando para ouvir, não? tá zerado. E aí? Zerado. Nada? Eu tô ouvindo muito bem aqui. Deve ter algum problema no dele. Todos estão ouvindo bem, hein? Dá um legal aí quem tá ouvindo bem. É bem alto aí, tô ouvindo. É a música, pastor? É o Mas tá louvor? todo mundo ouvindo bem aí. É só Tá? você que tá reclamando aí. Todo mundo tá É, sinalizando ao então contrário. pronto. Vou voltar aqui. Pronto, vamos lá. Vamos adorar o Senhor. Adoro o Senhor com essa canção, uma canção bem conhecida. Aleluia. Bendito é, Senhor, o teu nome. Grandioso és tu, Senhor. Aleluia. Aleluia. Ó Senhor, meu Espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ó Senhor, Aleluia. dispõe Submetemos a Deus a nossa vida, ao teu senhorio, Pai. Reconhecemos que tu és a melhor coisa que já aconteceu em nossas vidas. Queremos declarar, Senhor, o nosso amor por ti, a nossa dependência do Senhor, Pai. Que o Senhor, Deus, seja nesse momento, a Deus conectando, a Deus, cada coração e mente ao teu espírito, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor, Deus, possa falar aos nossos corações, de sorte que nós sejamos transformados, Senhor, em nossos valores, em nossos conceitos e vontades, Pai. Transforma, Senhor, a nossa vida, em nome de Jesus, Pai. Queremos declarar o quanto é bom e maravilhoso conhecer o Senhor. Saber que fomos escolhidos pelo Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Queremos tributar ao Senhor honra, glória, força, poder e majestade. Que nesse momento, Senhor, em que nós sentamos aqui diante do Senhor, o Senhor possa estar, ó Deus, na cabeceira aqui, encabeçando este momento, Pai, nos instruindo. Que o Senhor, Deus, venha nos dar sabedoria. Que o Senhor venha nos dar, ó Deus, entendimento, Pai. Que o Senhor, Deus, venha nos capacitar para aquilo que o Senhor tem proposto para as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Glorifica, Senhor, o teu nome, Senhor, em nossas vidas. Que o Senhor, Deus, venha nos capacitar, ó Deus, a discipular vidas, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor, Deus, venha nos levar ao lugar de intimidade, de comunhão com o Senhor, Pai. Queremos conhecer o Senhor, Pai, na intimidade, Senhor. Queremos ser, ó Deus, revestidos do seu poder. Queremos ser usados para a tua glória. Por isso, Senhor, revela-se a cada um de nós em nome de Jesus. Aleluia. Enche nossas lâmpadas com o óleo do Espírito. Tem feito sua vide florescer. Santo. Declare Não que tá saindo Tá áudio do louvor, ruim, não. o áudio tá ruim do louvor. está abaixo. Está baixo ou está alto? Muito baixo, não tô nem ouvindo.
Continua no mesmo? Tá ruim ainda? Tô ouvindo quase nada. Tá muito ruim. Na verdade, está cortando o áudio, né? Não dá para se entender o louvor. Amém. Então, estou finalizando aqui. Amém. Vamos lá. Bem, o nosso tema hoje é a importância da oração e da comunhão com Deus, né? Nosso texto base, Jeremias 33:3 e 1 Tessalonicenses 5:17, já nós vamos ler esses textos. Mas quero começar com uma enquete, ok? Que está aí disponibilizada para vocês, né? Vocês podem responder. Por que nós devemos orar, né? O tema é a importância da oração e da comunhão com Deus. E a pergunta é, por que devemos orar? Para impressionar outras pessoas, né? Para obter apenas bênçãos materiais? Para falar com Deus e fortalecer nosso relacionamento com Ele? Para cumprir uma obrigação? Né? Por qual motivo, né, devemos orar? Letra C. Letra C, irmão Antônio. Muito bem. Mais alguém? Seja bem-vinda, Dani. Shalom, boa noite. Shalom, Mário. Seja bem-vindo. Márcia. Bem, exatamente, né, para falar com Shalom, Deus. pastor, e shalom a todos. Shalom. Para falar com Deus e fortalecer o nosso relacionamento com Ele, né? A oração, ela é a respiração da nossa alma. Quando nós falamos alma, a alma ela é sede das nossas emoções, dos nossos sentimentos, né? Da nossa capacidade inteligível, né? De raciocinar, de pensar. É o lugar da decisão. Então, é a respiração da nossa alma. Se nós tivermos uma vida de oração, as nossas emoções, né, serão saudáveis. Porque pela nossa relação com Deus, haverá cura. Amém? Os nossos pensamentos estarão alinhados com Ele. Porque quanto mais nós nos relacionamos com Ele, nós acabamos de pensar como Ele, de falar como Ele, sabe? O que um relacionamento produz na vida de um e do outro. Esse tipo de influência nós precisamos viver. Então, a respiração é algo vital. Ninguém pode sobreviver sem respirar. Então, é algo muito íntimo, essa relação que nós precisamos ter com o nosso Deus, né? Então, a oração é a respiração da alma, é o meio, é por meio dela que nós nos comunicamos com Deus. Quando a gente fala oração, fica parecendo algo religioso. Aí vem o formalismo. Nós... Deixa eu só ver. Pronto, vó. A irmã Terezinha, seja bem-vinda. Só vou pedir para silenciar o áudio, a não ser que seja alguma pergunta. Entendeu? Então, é o meio que nós nos comunicamos, né? Nós expressamos a Deus a nossa gratidão, o nosso louvor, que muitas vezes nós tecemos elogios uns para os outros, reconhecendo os feitos das pessoas, né? Então, o louvor, a gratidão, é necessário que nós tenhamos corações gratos e venhamos reconhecer Deus durante o dia e poder, né, ao final de cada momento, ou no final do dia, você dizer, Senhor, muito obrigado. Né? O coração grato, ele abre portas para mais e mais situações da qual você poderá se expressar diante dele com gratidão. Né? Arrependimento, súplica. Né? Porém, a oração também ela é mais do que uma conversação, mais do que falar. É estar com Deus, é aquele momento de você estar na presença dele, de sentar com ele, tá? Então, nós precisamos ter essa fé. Muitas vezes, por nós não o vermos, porque ele é invisível,
nós não damos tanta importância a esse momento de estar com o Senhor. Quando nós estamos uns com os outros e que aquele momento é tão prazeroso, a gente, se pudesse não acabar, aquele tempo não acabava, né? Permanecia ali. E nós precisamos descobrir esse momento com Deus, sabe? De ter prazer por saber que Ele está ali, por ser envolvido pela presença dEle, né? Aquecendo nosso coração. Ainda que nós não vejamos, mas você pode sentir, né? Sentir, e alguns podem dizer assim, uma vibração, uma energia, podem descrever de muitas formas, mas você tem a percepção de que Ele está ali, amém? Então, vamos desenvolver essa comunhão com o Pai. E nesse estudo ele nos ensinará, né, de que a oração ela não é um ritual, né, não é um ato religioso, mecânico, né, mas um relacionamento que ele é contínuo, ele é vital, né? Então vamos ver como orar, né? Por que orar e os frutos, quais os frutos de uma vida de oração, é o que nós vamos aprender aí, vamos caminhar nisso aí, tá? Então, nós vimos aqui nessa enquete de que devemos orar, né, para poder falar com Deus, né, e fortalecer o nosso relacionamento com Ele. Amém. Glória a Deus. Então, como eu disse, orar não é apenas pedir coisas para Deus, mas você conversar, né, se relacionar com Ele, você poder ouvir. Precisamos... esse relacionamento com Deus, ele é um exercício, querido. Como eu já disse algumas vezes, nós somos muito conscientes do físico. Tá? Tudo que está ao teu redor, você pode perceber através dos seus olhos, você pode sentir ao tocar, né? Você tem ali a temperatura, você tem ali as formas, né? E coisas são prazerosas, tem coisas que são prazerosas, tanto que a sua casa tem enfeites que estão ali porque lhe dá prazer, é belo, ele enfeita, né? E nós precisamos desenvolver a parte que nós recebemos, o nosso homem interior. Nós somos um espírito, né, que temos uma alma e temos o corpo. Esse espírito, que ele foi vivificado, passou a ter vida, no dia que nós cremos e recebemos o Senhor, o Espírito de Deus passou a habitar nesse lugar aí. Esse espírito precisa desenvolver-se, crescer, né? E nós precisamos ter essa percepção dele, assim como nós temos do físico, né? Do corpo, nós precisamos ter também do nosso espírito. É através do nosso espírito que nós nos comunicamos com Deus. Então nós precisamos desenvolver. E é interessante que no livro de Efésios, Paulo, ele vai orar. Ele diz, diante do Senhor eu me ponho de joelhos, né, fazendo menção de toda a família, né, em Cristo, para que, segundo o homem interior, nós venhamos ser robustecidos e fortalecidos. Então, é como quem malha, como quem se exercita, né, buscando se desenvolver. Então, nós precisamos tornar-nos cada vez mais conscientes dessa parte nossa, né, porque quanto mais nós desenvolvemos aí, nós nos moveremos pelo Espírito e nós vamos ver coisas grandiosas e poderosas acontecer. Né? Vocês devem conhecer, né, homens e mulheres de renomes, porque são pessoas que se tornaram gigantes segundo o homem interior. A intimidade com eles, a relação com Deus é fruto desse desenvolvimento no homem interior. Você entende isso? Então, a partir daí, essa questão de você ouvir a Deus, da percepção da presença dele, da direção dele, se torna fácil, né? Você tem um discernimento, você consegue perceber Deus, ouvir Deus de forma bem mais fácil do quanto somos, do quando, né, vivemos conectado com o físico, ok? Jeremias 33:3 fala do que Deus deseja de nós, né? Jeremias 33:3 diz assim, ó, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe e nem conhece. Algumas versões, né, são mais ampliadas. Fala. Então, o Senhor está dizendo que o meio pelo qual nós vamos entrar
né, na revelação, nas coisas que não estão tangíveis aos nossos olhos, coisas que Deus tem para nós, é o clamor. E o que é clamor? Veja o que aqui o dicionário diz: suplicar, pedir, né, instantemente, ou seja, com insistência, rogar, implorar, exorar, né, é clamar, né, e clamavam a Deus que ele minorasse o sofrimento. Então, o clamor. Aí eu pergunto, como diz o Salmo, como a corça, ela suspira, ela anela, ela anseia pelas águas, assim a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, né? Quando eu irei e estarei perante a tua presença, Senhor. Veja esse anelar, esse ansiar, né? Que é corpo, alma e espírito, desejando ardentemente pela presença do Senhor. Querido, nós precisamos nos desesperar pela presença dele, né? Simplesmente pelo fato de estar com ele, de conhecer a ele, né? Muitas vezes nossa relação com Deus se baseia nas nossas necessidades, e aí nós vamos diante dele só para pedir. Pedir, pedir, pedir. Aí a nossa oração se baseia em me perdoa e me abençoa. Quando Deus está disponível para exceder muito além disso, ele quer que nós o conheçamos. Ele quer que tenhamos intimidade, sabe? Ele quer nos colocar no colo, ele quer nos abraçar, nos beijar, sabe? Intimidade. Sabe? A relação de um pai e de um filho. Deus, ele quer que nós venhamos a conhecê-lo nessa intimidade. Ou seja, nós vamos poder desfrutar de muito mais do Senhor, né, do que nós temos desfrutado. Às vezes, o não ter essa concepção nos leva a viver bem distante do Senhor. Nos leva a viver de forma religiosa, fria, apática, entende? Então, nós precisamos, né, clamar. Né? A parte 2 é de dizer em alta voz, gritar, bradar. Ou seja, quando eu falo, quando o texto, o Salmo declara como uma corça suspira pelas águas, qual é o desespero da corça pelas águas? É uma questão de sobrevivência. Ela está sendo espreitada pelo seu predador e ela busca as águas para que, ao mergulhar nas águas, o seu cheiro disperse o seu adversário, entende? Então veja o desespero pela sobrevivência. Assim nós precisamos nos desesperar, né, nos desorientar, clamar, né, pelo Senhor. Amém? Amém? Você recebe? Que Deus desperte essa fome, essa sede no seu coração. Né? Que venha esse avivamento, né, sobre as nossas vidas, de nos desesperar, né, pela presença do Senhor. Desejar Ele mais do que tudo, mais do que a vida, mais que o ar, mais que o alimento, mais do que qualquer coisa. Né? Nós precisamos dele. Orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17 diz isso. E aí vem a segunda enquete aí. O que é orar, né, sem cessar? O que vem a ser? Né? O que significa orar sem cessar? Repetir, né, a oração o dia inteiro? Você ficar ali, como o povo no muro da lamentação ali, ó. Ou então, com aquelas bolinhas ali, repetindo, repetitivas vezes, será que orar é isso? Uma oração repetida? Um ato religioso? Ter um pensamento religioso contínuo? Você está conectado com o formalismo, com o ritual, com o eu tenho que fazer, essa obrigação. Será que é isso? Manter uma comunhão constante com Deus em todas as circunstâncias. Você saber que Ele está ali, né, que você pode contar com Ele. Orar apenas quando estamos na necessidade, né, em necessidade. Então, acredito que todos já responderam aí. É manter, né, essa comunhão constante com Deus. É estar conectado com Ele. O tempo todo nós temos uma necessidade hoje, que é de ter internet, né, no celular, porque se faltar, vamos ficar sem comunicação. Pois nós precisamos estar conectados com Deus o tempo todo.
Muitas vezes nós podemos classificar a nossa vida como de um gato, né? Diz que o gato tem 7 vidas. A gente tem a nossa vida familiar, a nossa vida do trabalho, a vida religiosa, como se fossem coisas a partes, né? Várias partes, quando que a nossa vida é uma só, que é a espiritual, que é com Deus, e que vai tocar todas as áreas, todas as outras áreas vão depender dessa. A nossa é com Deus, entende? Então, nós vamos manter essa comunhão constante. Orar sem cessar é você orar hoje, mas amanhã também você vai estar orando. Essa comunhão contínua com Deus, constante, né? Então, que você possa ter esse Deus que é todo-poderoso como o seu amigo íntimo, que está caminhando com você no dia a dia, que você pode conversar sobre qualquer coisa, que você pode pedir ajuda, conselho para qualquer coisa. Tem essa relação, né, pessoal, íntima, que devemos buscar com ele. Amém? Então, o que é a oração? A oração é a conversa sincera entre nós e o nosso Deus, né? É abrir o coração, né? Quantos de nós gostaríamos de ter alguém que nós pudéssemos confiar para abrir o coração? E às vezes nós não encontramos, porque tememos, né? Tememos de que essa pessoa, em vez de nos ajudar, nos atrapalhe, né? Vai abrir para outras pessoas. E às vezes a gente fica, sabe, preso no nosso mundo. Tem pessoas que surtam, tem pessoas que se deprimem, tem pessoas que enlouquecem, tem pessoas que ficam mal, né? Porque não tem alguém para abrir o coração quando tudo se resolveria com um simples desabafar. Deus é essa pessoa que nós precisamos buscar, né? De sermos sinceros com Ele. Não há nada que nós possamos falar de que Ele antecipadamente já não saiba, né? Às vezes a gente teme abrir o coração para Deus, de falar de coisas que nós fazemos como se Ele não estivesse vendo, né? Como se nós pudéssemos nos esconder dele. É necessário que nós possamos abrir o coração, falar das nossas fragilidades e pedir a ajuda dele para superar, para vencer, para avançar, né? Então, podemos abrir o coração, né? Podemos adorar a Deus, e quando falo de adorar, o que vem em minha mente são duas pessoas apaixonadas, né? E ali você declara a sua canção, ali você declara a sua poesia, ali você declara de muitas formas o seu sentimento, né? Você se expressa de muitas formas, através de palavras, através de ações, né? Simplesmente para dizer, eu te amo, eu te admiro, você é especial para mim, você é tudo para mim, entende? Então, adorar a Deus, né? Pedir direção, confessar os pecados e ser grato, né? Reconhecer, muitas vezes nós achamos de que nós temos porque nós lutamos e conquistamos, e achamos que foi tudo pela força do nosso braço, e não sabemos de que é o Senhor que nos dá, é o Senhor que nos supre, é o Senhor que nos abençoa, é o Senhor que abre portas, é o Senhor que nos dá as oportunidades. Nós não vemos como Ele trabalha em nosso favor, mas é Ele que faz todas as coisas em nós, né? E Ele faz tudo isso, não é nem esperando de nós um muito obrigado, né? Ele faz tudo isso para a glória dEle, mas quando nós o reconhecemos isso, nós somos abençoados por isso. Então é necessário que nós possamos nos utilizar de todos os recursos da oração para estar diante do Senhor. Amém? Então, os principais aspectos da oração, que é a adoração, que é reconhecer a grandeza dele, que é a confissão, que é você reconhecer e admitir as falhas, né? É necessário que nós não venhamos passar de um dia para o outro sem que nós não tenhamos aberto nosso coração para Deus. Nós somos tão susceptíveis ao erro, né? E é necessário que nós possamos nos constranger com eles. Nas nossas relações no trabalho, familiar, às vezes a gente ofende, machuca,
E é importante que o nosso coração esteja quebrantado e sensível para perceber quando erramos e poder dizer, Senhor, eu errei. Né? Com a pessoa também com que nós erramos, dizer, me perdoe, eu falhei com você. Isso é tremendo, isso demonstra caráter, isso demonstra o quanto de Cristo nós temos. Então é importante que o nosso coração diante do Senhor seja um coração quebrantado, um coração que está contrito, com o Senhor. Amém? Ações de graças, agradecer ao Senhor pelas bênçãos, pela vida, pela provisão, súplica e intercessão, que é pedir tanto por nossas necessidades, e ao Senhor por causa daquilo que nós precisamos. Às vezes é um problema no trabalho, é um problema na família, é a saúde, e diante do Senhor pelas nossas necessidades, às vezes uma decisão a tomar, um negócio a fechar. Então, ir suplicar ao Senhor, pedindo a direção, a sabedoria disso. Muitas vezes a gente vai no peito, na cara e na coragem. Mas a palavra dele diz assim, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Sabe? Todos, todos. E ele endireitará, para não repetir caminhos, tá? Veredas, que é a mesma coisa. Então, Senhor, você vai acertar mais do que errar. Se você buscar sempre ter a direção do Senhor. Pedir a Ele que Ele coloque no seu coração a direção. E intercessão, que é você ir a Deus pela necessidade do outro, de uma cidade. Você se coloca como mediador. Você vai pleitear a causa de alguém perante o Senhor. Você vai pedir, interceder, pedir por alguém, perante o Senhor. Você vai representar essa pessoa, a necessidade dessa pessoa perante Deus. Isso é intercessão. Amém? E nós precisamos estar sensíveis, queridos. Nós estamos vivendo dias difíceis, complicados. Veja o que está acontecendo na política. E como é que nós estamos reagindo diante disso tudo? Nós estamos nos alegrando com a injustiça, estamos indiferentes a essa injustiça toda. Como é que nós estamos agindo? Nós precisamos nos colocar como atalaias, como intercessores pela nossa nação, pelo nosso povo. Então, não podemos estar indiferentes a essa notícia toda de violência na nossa cidade. Querido, nós precisamos nos posicionar. Tudo isso é material, motivo de estarmos diante de Deus, pedindo a Deus. O Senhor disse que ele procurou alguém que se colocasse na brecha pela cidade para que ele não destruísse a cidade. O que levaria Deus a destruir? A iniquidade, o pecado, como aconteceu com Sodoma e Gomorra, como aconteceu no princípio da criação, que veio o dilúvio. Deus queria alguém que se colocasse como intercessor para que ele não destruísse. Mas quando ele não acha quem se coloque na brecha, vem o juízo de Deus. E a terra passa por juízos. E nós precisamos nos colocar como intercessores para clamar, suplicar a Deus por misericórdia, para que ele derrame do Espírito dele, que ele venha com salvação sobre a terra. Amém? Enquete aí. Qual deve ser a atitude do coração na oração? Como é que é esse sentimento? Que atitude deve ter no nosso coração quando nós vamos diante de Deus? De orgulho e autossuficiência? Às vezes a gente está diante de Deus, se achando que até chega mandando em Deus. Tem muita gente que dá ordem para Deus. Cheio de orgulho, de autossuficiência, humildade, dependência, pressa para terminar logo, inimiga, a pressa é inimiga, repetição mecânica de palavras, como é que deve ser a nossa atitude? Acredito que já responderam aí, e nada como humildade e dependência, Está ali sujeito à vontade do Senhor, buscando conhecer a vontade de Deus e já orar de acordo com a vontade dele. E nós conhecemos a vontade dele e oramos de acordo com a vontade dele quando nós conhecemos a palavra dele. Então, quando você ora
né, se apropriando do que a palavra dele diz, você tem garantia de resposta da oração, porque você está orando de acordo com a vontade dele, entende? Então, precisamos sim, né, sermos humildes diante do Senhor, reconhecer de que ele é o Senhor, né? Às vezes tem pessoas que ficam de mal com Deus, tem pessoas que renegam Deus, que abandonam Deus, porque Deus não fez a vontade dele, né? Ele queria tanto que aquele ente querido dele sobrevivesse, né? E só que Deus decide recolher aquela pessoa, e aí ele fica de mal com Deus, abandona Deus, né? Isso é orgulho, né? Isso é prepotência da pessoa. Precisamos ser humildes, né? Nos submeter, sabendo de que o Senhor, ele é fiel, de que o Senhor, ele é bom. Não podemos duvidar disso, né? Ainda que a serpente diga o contrário, né? Deus, ele é bom, ele é fiel. Amém? Então, que possamos ser humildes diante do Senhor, precisamos ser dependentes dele. Amém? Então, humildade e dependência, né? A Bíblia fala em Tiago 4,6 de que Deus, ele resiste ao soberbo, mas dá graças aos humildes. Então, nossa oração deve expressar dependência dele, amém? Submissão a ele, a sua palavra e ao seu espírito. Né? O que é comunhão com Deus? Né? Comunhão significa partilhar, né? Ter intimidade, permanecer em conexão viva com Deus. Então, nós precisamos buscar esse lugar chamado oração. Né? Eu não sei, muitos de nós, por não ter nascido em um lar, em um berço evangélico, por não ter esse hábito, nós oramos muito pouco e somos muito apressados. E quando vamos orar, a gente não se utiliza de todos os recursos da oração. Eu estava vendo essa semana, né, no Instagram, o pai falando, ele tem câmera dentro de casa e estava mostrando as duas filhas dele, a mais novinha e uma maiorzinha, mas todas duas bem pequenininhas. E ele fala que elas, desde pequenininho, eles têm o costume diário de, juntos, orar e ler a palavra. Só que eles fizeram a viagem, né, e deixaram eles em casa. Aí no vídeo mostra a menorzinha, ela não sabe ler ainda, mas ela pegou a Bíblia, ela se ajoelhou junto da cama, orou ali, falou com Deus, e abriu a Bíblia e ficou como se quem estivesse lendo ali. Aí veio a outra irmã, ao ver a atitude dela, fez a mesma coisa. Né? Isso é princípios educacionais, que muitas vezes nós não desenvolvemos o nosso hábito, né? Não desenvolvemos isso e não sabemos, mas ainda está em tempo de nós nos dobrarmos, de nós buscarmos este lugar, onde nós vamos conhecer Deus, onde nós vamos ter experiências com Deus, onde nós sairemos dali com resposta, com direção, com a palavra queimando, ardendo no nosso coração. Amém? Base bíblica, para a comunhão. Jesus falou, eu sou a videira, vós as varas, os ramos. Quem permanece em mim, permanecer essa ligação, né? Pela comunhão, da oração, da meditação, do jejum. Né? Esse é o meio pelo qual nós nos mantemos conectados com a videira. Está dizendo, vocês são ramos, e quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Veja, queremos dar muitos frutos, queremos fazer muitas coisas para o Senhor. Porém, ele diz, porque sem mim nada podeis fazer. Se nós não estamos ligados, conectados a ele, né? Pela oração, pela meditação da palavra, pelo jejum, que é a forma de nós subjugarmos a nossa carne, de mortificar os efeitos e os poderes da carne, levando ela a se submeter ao Senhor, nós não conseguimos nos manter conectados, ter essa comunhão. E essa relação de dependência vai nos levar a ter todo tipo de fruto, queridos. Fruto do caráter de Jesus
paz, alegria, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fé, amor, né? São 9. Frutos de ovelha gerando ovelha, discípulo gerando discípulo, né? Frutos de boas obras, né? Que há uma infinidade de coisas que nós podemos fazer com a finalidade de ajudar, de abençoar, de socorrer, de auxiliar, entende? Então, a condição é estar ligado a Ele. Mas os obstáculos nos impedem de estar ligado a Ele. Não é tanta preocupação com a vida, que nós centramos em nossas coisas, e muitas vezes sem contar com Ele, a não ser que seja um socorro, algo que a gente não pode, a gente começa a orar, a dizer, Senhor, me socorre, Senhor, me ajuda. Né? Então, precisamos, né, ter essa comunhão com Deus. Amém? Enquete. O que a comunhão com Deus produz em nós? Conhecimento apenas intelectual, ou seja, tudo que nós estamos falando aqui vai ficar só a nível de conhecimento, eu sei o que fazer, né? Me torno mestre, PhD, né, em toda a ciência sobre a oração ou qualquer outra área. Conhecimento apenas intelectual, uma vida sem lutas, né? A comunhão com Deus vai me levar a viver uma vida sem lutas. Eu não vou passar por aflições, por tribulações, por angústias, né? Transformação de caráter e paz interior, superioridade espiritual, super crente, né? super servo, super discípulo. Né? O que a comunhão com Deus vai produzir em nós? Né? Creio que todos já responderam aí, né? Transformação nas nossas características, né? Aquilo que nós somos, e paz interior. Então, é isso que nós precisamos, queridos. Ter essa comunhão vai produzir transformação. A transformação que nós tanto precisamos e que alguns até ficam lutando, se esforçando para mudar. Querido, nós não podemos mudar a nós mesmos. Temos que nos render ao Senhor, buscar a Ele, e Ele produz em nós a mudança e a transformação. Enquanto nós estivermos lutando com os nossos esforços para mudar, só vai vir frustração, desistência. Tem gente que desiste de ser crente porque diz, é impossível isso. Não, você está indo da forma errada, você está buscando os seus recursos. Você tem que ir pelos recursos que Deus lhe concede, que é a comunhão com Ele, queridos. Quando Deus fala, os corações se derretem, os corações se quebrantam, as vidas se transformam quando Deus fala. Entende? Então, nós precisamos buscar esse lugar de comunhão. Amém? Amém. Característica da comunhão com Deus, né? Qual a característica? Relacionamento contínuo, né? Não é momentâneo, não é ocasional, não é somente quando nós vamos aos cultos ou nós nos reunimos aqui, nós vamos ter esse momento com Deus. Ele precisa ser contínuo, diário. Sensibilidade à vontade de Deus, né? Sabe, aí você está ali, sim, Senhor. Né? Fala que o teu servo ouve. Né? Muitos de nós queremos ser senhores, né? Queremos fazer o que nós queremos com a nossa vida, e por isso a gente quebra tanto a cara, a gente sofre, né? Por causa do ponto de partida para as nossas relações, o eu no trono, o eu no centro. Você entende isso? Então, precisamos estar sensíveis à vontade do Senhor. Tá? É você poder perceber as coisas, perceber a voz, é você estar atento ao que a palavra de Deus diz e permitir que isso norteie a sua vida, guie a sua vida. Por isso, quanto mais nós nos enchemos da palavra, mais seremos parecidos, mais quebrantado será o nosso coração. Diferente será as nossas ações, reações, atitudes, porque teremos como ponto de partida para elas o que a palavra de Deus diz, sabe? Porque nessa relação de oração e meditação, nós vamos nos conformando, né? Nós vamos assumindo a forma da palavra, a forma de quem Cristo é, Ele é a própria palavra. Né? É uma transformação diária, querido, uma transformação diária. A pessoa que eu fui ontem, eu não posso ser mais hoje. Se eu levei à cruz o eu que eu me identifiquei, que eu vi ontem, que eu percebi ontem,
é uma pessoa vaidosa, orgulhosa, autoritária, ou que eu identifiquei mentirosa, se eu vou à cruz levando isso para que permaneça lá na cruz, eu vou ter uma transformação diária. Quem é barraqueiro aí, quem gosta de andar de confusão, quem anda de maledicência, quem anda com... precisa levar a cruz, todas essas coisas. Abandonar essa bagagem, esse lixo lá aos pés da cruz. E sair dali vitorioso, sair dali ressurreto. Essa transformação é diária. Precisamos viver em novidade de vida. Cada dia, algo novo precisamos estar vivendo. E isso vai acontecer pela nossa relação com o Senhor. Quanto mais nós nos aproximamos dele, ele vai mais fundo naquilo que nós somos e vai tirando. Tem coisas que nós não suportaríamos se o Senhor colocasse a mão para tirar. Ele vai tirando as camadas, igual a cebola, né? Vai tirando as camadas ali. As nossas camadas, o orgulho, a inveja, os lábios impuros, ele vai removendo as camadas, porque se eles vão meter a mão de vez, seremos destruídos. Você entende? Então, diariamente, busque essa transformação, essa mudança pelo relacionamento com o Senhor. A importância da oração e da comunhão. O aspecto, ela fortalece a nossa fé, né? Se eu tenho comunhão com Deus, eu tenho uma vida de oração, isso vai fortalecer a minha fé. A oração, ela nos aproxima de Deus, ela aumenta a nossa confiança dela. Perceba que quando você está tendo uma comunhão com Deus constante, com oração, com a palavra, a sua autoestima ela fica boa. Fica boa. Quando isso diminui, a sua autoestima começa a ficar baixa. Você começa a se achar que está todo mundo te olhando com mau olho, de que está todo mundo falando mal com você. Mas quando você começa a orar, meditar na palavra, a sua autoestima fica boa. Você se vê como filho de Deus, como o sacerdócio real, nação santa. Você se vê do ponto de vista de Deus. Mas toda vez que você deixa de orar, deixa de ter comunhão, o contrário começa a brotar na sua alma um bocado de podridão, um bocado de lixo. Porque o diabo ele sempre fica te levando, para você se lembrar voltar ao velho. Então, por isso precisamos nos manter o tempo todo conectados com Deus. Amém? Eu não vou ler o texto para a gente não nos demorar mais, mas depois você pode ler aí Hebreus 11:6. Desculpe, está aqui. Ou seja, de fatos, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que ele recompensa os que o buscam, sabe? Então, queridos, existe alguma situação na sua vida que você está achando difícil? Deus pode. Deus pode. Tá? Então, quanto mais você se relacionar, mais você vai conhecer ele, e por conhecer mais, você vai poder confiar mais, e você vai ter lucro nisso. Você vai ter fruto dessa relação com Deus. Você terá recompensas de Deus, por se aproximar dele em fé. Amém? Outro aspecto, traz direção divina. Quantos de nós precisamos, queridos, temos tantas dúvidas, ficamos confusos, não sabemos o que fazer, mas quando nós temos comunhão com Deus, nós vamos ter certeza, vamos ter convicção, vamos ter direção de Deus em nosso coração. Porque na comunhão com Ele, nós ouvimos a voz dEle, nós recebemos sabedoria para as nossas decisões. Salmo 32:8 diz, olha o que o Senhor te diz, eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, e sob as minhas vistas lhe darei conselho. Oh, glória! Glória a Deus! Esse é o nosso Deus, que muitas vezes nós não conhecemos esse Deus. E por não conhecer, não temos o ensino, não temos a instrução, não temos o conselho. Ficamos mendigando de que alguém possa, aí, alguns andam atrás de profetas aí, quando Deus quer falar tete a tete, conosco, com você. Deus está disponível, mas ele precisa ser desejado. Precisamos anelar, desejar, ansiar pela presença dele, por estar com ele. Amém?
Outro aspecto, fortalece contra as tentações. Interessante de que no livro de Mateus, né, na oração que Jesus ensina, ele fala, livra-nos, que nós devemos orar para não cair em tentação, né? E muitos de nós não oramos. A condição de não entrar na tentação é ter uma vida de oração, né? De pedir ao Senhor, né, para que não caímos, não venhamos a cair em tentação, né? Então, a oração, ela nos dá força para resistir à carne, resistir ao diabo, resistir ao mundo. Amém? O Senhor, ele nos dá a ferramenta e nós negligenciamos, desconhecemos, não sabemos o que fazer, né, porque estamos correndo. Correndo, né, pelo comer, pelo vestir, pelo beber. Estamos correndo atrás do vento, quando tudo que nós precisamos é única e exclusivamente dele. Há um tempo aí atrás, teve um cidadão que estava na mesa de cirurgia que morreu e voltou à vida. O cara voltou, dizendo, falando, considerando de que a perda de tempo das coisas, as prioridades, aquilo que era prioridade, ele disse, poxa, tudo isso é vão, tudo isso é nada diante da sublimidade de ter o Senhor. Né? Então, Mateus 26, 41 diz, vigie, vigie os seus sentimentos, vigie os seus pensamentos, vigie as suas prioridades, vigie as suas decisões, vigie o seu comportamento, e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, o espírito está pronto para orar, o espírito está pronto para ter comunhão com Deus, mas a carne não quer orar, a carne não tem esse desejo. Por isso nós temos que lutar, temos que esmurrar ela, temos que subjugar ela, para que ela se submeta a Deus, para que ela busque a Deus. Ela é fraca, não suporta isso, não quer isso. Você tem que subjugar ela, você tem que decidir por buscar a Deus, por agradar a Deus. Traz paz interior. Quantas pessoas aí ficam com pesares, sentimento de culpa, acusado pelo diabo, com dificuldade, com questão de falta de perdão, uma série de coisas que têm transtorno na sua alma, angústia, depressões, mas a comunhão com Deus nos livra de toda ansiedade. Veja o que diz aqui, Filipenses 4, 6 e 7, diz o seguinte, não fiquem preocupados, ansiosos, inquietos, não lute, não murmure por coisa alguma. Eu amplifiquei esse texto aqui, no que eu disse aqui. Mas em tudo seja conhecida, diante de Deus, os seus pedidos, as suas necessidades, pela oração, pela súplica, e já vá agradecendo, sabendo que aquele que ouve é poderoso para responder, já com gratidão no coração. Então, essa precisa ser a nossa atitude diante de Deus, para que possamos ter um coração cheio de paz. Amém? Sim, o versículo 7 diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração de tudo isso, de angústia, de pesar, de inquietação, de murmuração. A paz vai guardar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Amém? Você toma posse dessa mente? Que descansa, que confia e que conhece o Senhor. Outro aspecto, produz frutos espirituais. Então, a vida de oração, ela gera em nós frutos, como está lá em Gálatas 5, 22 a 23, que são, mais o fruto do Espírito é amor. O amor que excede todo entendimento. Um amor que ele é incondicional. Não preciso de elogio para amar alguém. Eu não preciso receber algo de alguém para que eu possa amar a ela. Eu amo ela porque Deus derramou amor no meu coração e eu posso distribuir, dar à vontade. Alegria independe de circunstância. Paz
longanimidade, que é paciência, benignidade, que é ser bom, bondade, que é fazer o bem, fidelidade, que é ser fiel, mansidão, domínio próprio, ter controle, é você colocar as rédeas, né? Não coloca na boca do cavalo as rédeas para conduzir ele e dar a direção. O domínio próprio é você ter o controle sobre as suas ações, sobre os seus pensamentos, sobre as suas emoções, né? Você ter o domínio sobre isso, né? E contra essas coisas, né, contra esses frutos, não há quem te condene, não há quem te julgue por você amar, por você ser bom, por você ter paz, alegria. Ninguém te condenará por essas coisas, diferente de se você mente, se você rouba, se você é falso, entende? Então, não há quem te condene. Aqui nós temos alguns homens e mulheres de oração, e por causa disso, as suas vidas foram cheias de poder, cheias de unção, né? Jesus, né? Nós vamos ver Jesus sempre se retirando para orar, né? Ali mesmo, Jesus vai para o monte, Jesus sempre está saindo para orar, às vezes levando alguns com ele, mas menos levando alguns com ele, tem um momento dele a sós, né? Falando com o Pai. Se Jesus, que é Jesus, ele orou, por que nós não vamos orar? Né? Vemos Jesus orando ali na oração sacerdotal do capítulo 17. Jesus, ele ora por ele mesmo, para que o Pai seja glorificado através do sacrifício que ele estava para fazer. Vemos ele orar para os discípulos, para que o Pai o guardasse, né? Vemos Jesus orar por nós, por mim e por você, né? Para que nós pudéssemos receber essa palavra, né? Vemos Daniel, né, 3 vezes ao dia, né, orando. Vemos Davi buscando também o Senhor, Ana ali diante do sacerdote, na casa do Senhor ali orando com um espírito angustiado, né, porque queria ter um filho, né, e ela vai ter a resposta de oração. Então, que nessa galeria também o meu e o seu nome possam estar relacionados, né, sermos reconhecidos como homens e mulheres, né, de oração, né, que temos o hábito, que não somos autossuficientes, que somos dependentes, que não fazemos uso da força do nosso braço, né, somos dependentes de Deus. Amém? Então, todos esses viveram vidas poderosas porque tinham comunhão intensa com Deus. Jesus, ele diz, o que eu falo não é de mim mesmo, mas como eu ouço do Pai, isso eu falo, né? Veja essa relação. Queremos ser usados por Deus. Então, precisamos, primeiro, ter tempo para estar com Ele, para que nós, quando formos falar da parte dEle, possamos falar daquilo que nós ouvimos dEle. Como Jesus disse, né? O que eu falo não é de mim mesmo, mas como eu ouvi, eu estou transmitindo para vocês. Né? Obstáculo à oração e à comunhão. O que é que nos impede? Né? O que é que nos atrapalha? O que é que faz com que nós nos fiquemos embaraçados e não tenhamos uma vida de oração e de comunhão com Deus? Então, aqui tem alguns, né? Pecados não confessados. Queridos, o obstáculo, a oração, perdão, o pecado ele é como uma muralha, um muro intransponível. A Bíblia diz que Deus ele não ouve a pecadores. Isaías 59:2 diz: os vossos pecados fazem separação entre mim e vós, de sorte de que eu escondo o meu rosto de vós para não ouvi-los. Sabe? Então, nós precisamos ter um coração limpo. É o primeiro passo que nós precisamos dar para estar diante do Senhor. Dizer, Senhor, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado seu filho. Né? Me perdoa. Sabe? Diante do Senhor, pedindo um coração limpo, um coração puro, né? De confessar ao Senhor. Distrações e preocupações do dia. Querido, a gente tem uma grande distração hoje. Muitos estão viciados em rede social, tem um dedo compulsivo, né? E gastam um tempão nisso aqui e não tem tempo para estar com Deus. Maratonam aí filmes, Netflix aí e tantas outras. Meu Deus, e não consegue orar, não tem tempo para orar, né? E isso, a alma se fortalece ao ponto de que você quer dobrar o joelho para orar e ela fica inquieta, ela quer se levantar dali,
Você quer que ela fique ali, mas ela, sabe, ela pensa numa coisa, pensa no outro, e você não consegue orar, né? Você tem o início de uma oração, mas você não entra na oração de fato, né? Ao ponto que você fica ali 5, 10 minutos, já orou tudo que tinha que orar, e já se levanta, você nem ouviu a Deus, né? Isso é fruto das preocupações, das distrações, né? Dessa ansiedade por uma movimentação, por uma agitação, né? Você treinou a sua alma, né? Colocando ela acelerada, sempre desejando por alguma coisa, sabe? Aquela pessoa ansiosa que fica visitando a geladeira, os armários o tempo todo, né? A nossa alma está dessa forma, ao ponto de que ela não consegue se aquietar diante do Senhor, né? Para ter comunhão com Ele. Falta de fé ou desânimo, né? Tem pessoas que não acreditam de que Deus está ali, de que Deus pode ouvir, de que Deus pode responder, então nem se dirige a Ele, não vai perder tempo, né? Gastando tempo para orar, né? Então, tem pessoas que têm desânimo, não têm força, não têm, sabe, disposição para ir diante de Deus. Mas nós precisamos, né? Nem que você, né, comece a abrir a Bíblia e fazer de algumas orações da Bíblia como sua, um meio de um start, né? De startar a oração. E à medida que você vai gastando o tempo ali, se sujeitando a estar ali, o Espírito Santo de Deus ele vai tomar você e vai te guiar naquilo que você precisa se apresentar diante de Deus, né? Ter como oração diante de Deus. Essa é a oração de fato. Quando a nossa alma ela é quebrantada, né? E a vida que é do Espírito ela começa a fluir, né? Ela começa a emanar. E aí nós vamos trazer, aí o Espírito vai nos ajudar naquilo que nós não sabemos, que é orar. Né? E vai nos ajudar na nossa deficiência, na nossa dificuldade. O Espírito vai trazer as palavras nos nossos lábios. Né? Essa semana, na célula, nós tivemos a proposta de estarmos orando e jejuando durante 7 dias. E aí teve um discípulo que perguntou assim, quanto tempo a gente deve orar? Né? Aí eu disse, você vai orar enquanto tiver palavras nos seus lábios. Quando cessar, você vai esperar pelo menos 2 minutos ali. Se não vier nenhuma palavra nos seus lábios, você pode levantar. Mas se vier, continue ali, porque o Senhor quer te levar a orar. Entende? Então, nós precisamos, né, nos dobrar diante do Senhor. Rotina espiritual vazia, sem paixão, né? O pegar a Bíblia fica o tempo todo guardado. Aí você só pega para levar para ir para a igreja quando leva, né? Você pega ela e vai para lá, né? Ou aqueles cânticos que só de lábios, né? O seu coração não está naquilo que você está declarando através da canção, né? Não passa nem pelo seu entendimento aquilo que você está declarando diante da canção. E aí, através da canção, você é levado a mentir, através do que a canção diz, que não é o que o seu coração está dizendo, mas é porque é uma canção, e aí, sabe? Então, muitas vezes nós temos uma rotina vazia, a gente vai sem propósito para o culto, vai por ir. Querido, nós deveríamos estarmos ansiando e desejando ardentemente esse momento de nos encontrarmos com Deus. Por quê? Porque quando nós nos unimos, é como que cada um de nós fôssemos um carvão, uma brasa. E quando nós nos unimos, une todas essas brasas, o que acontece? A chama. Aí, o que acontece? Uma chama, uma brasa não vem, outra brasa não vem, aí fica aquele culto ali, sabe? Morno, apático, porque as brasas não se encontraram, né? Porque a falta daquele irmão, ele é importante, a presença dele ministra, a presença dele traz aquilo que ele tem de Deus dentro dele, e quando soma, ó o fogaréu, né? Mas a ausência, a sua falta, principalmente quando ela não tem nenhum tipo de justificativa, ela é um trabalho contrário ao reino. Né? É uma oração contrária. Né? Então, nós precisamos ter esse entendimento, nós precisamos desejar, precisamos ir com um propósito diante de Deus, né? De juntos adorarmos ao Senhor. E juntos, como igreja,
temos alvos de conquistas, de avanço, e é quando nós unimos, a palavra diz que quando nós estamos unidos no seu propósito, o Senhor diz assim, ó, os homens se tornaram um. Ó, os homens se tornaram um. Você lembra da Torre de Babel? Se tornaram um. Agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Ou seja, o que eles quiserem fazer, eles vão conseguir. E aí, o que foi que o Senhor fez? Vamos descer, vamos confundir as línguas. Vamos confundir. Cada um foi para uma parte do continente, se afastando, e a torre foi interrompida ali. Né? Mas quando nós nos unimos num só propósito, nós podemos conquistar. Queremos mudar de um lugar, queremos ir para um lugar mais amplo. Mas você está com o coração nisso? Você está focado nisso? Que tipo de esforço você tem feito em prol disso? Tem orado, tem jejuado, tem profetizado? É uma ação em conjunta, como igreja. Muitas vezes nós, como igreja, sofremos porque não há um só coração. Existem, parece que, propósitos diferentes. Cada um tem uma razão por estar ali. E aí estão ali para avaliar se foi bom, se não foi bom, se agradou, se não agradou. Entende? Rotina espiritual vazia, sem paixão, sem fogo. Então, sem resultado. Não há uma comunhão genuína. Sabe? Quando houver uma comunhão, todos nós unidos no seu propósito, Deus vai falar. Haverá palavra de sabedoria, de conhecimento. Deus vai manifestar cura. Deus vai fazer, Deus vai trazer pessoas. É muita coisa, é muita coisa. Você está preparado para o que Deus tem para fazer? Quando eu pergunto, você está preparado para o que Deus tem para fazer? Você está disposto a discipular alguém? A cuidar de alguém? A ir atrás de alguém para essa pessoa ser firmada no reino? Se você é um discípulo de Cristo, isso precisa queimar no seu coração. Mas se você não é, você só quer estar lá porque você precisa de alguma coisa, de uma palavra para a sua semana ser legal, de uma oração, bota a mão aqui na minha cabeça, para que Deus me abençoe. Você está focado em você mesmo, na sua necessidade. Está sendo egoísta. É muita coisa, queridos. Se a gente for falar tudo que está vindo no meu coração aqui, a gente não vai sair daqui hoje. Então, precisamos buscar a Deus intencionalmente. Eu preciso ir desejando isso, visualizando Ele, priorizando a oração e a comunhão acima de todas as coisas, e priorizando acima das outras atividades. O Senhor diz aquele que não deixar pai, mãe, sabe? Por amor de mim. Ou seja, Ele não está dizendo que você deve abandonar essas pessoas, mas está falando de que o amor a Ele precisa ser acima de tudo isso. Amor, até o amor a você mesmo. Você precisa priorizar o amor a Deus. E se você ama a Deus, você tem a palavra dele no seu coração. Aquele que tem os meus mandamentos e guarda, guardar na estante lá, nem é um livro, mas observar o que está sendo dito e obedecer e praticar. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e viremos, eu e meu Pai, e faremos dele habitação morada. Comunhão. Ou seja, tendo comunhão, muitos frutos. Entende? Como fortalecer a vida de oração e comunhão? Como nós podemos fortalecer isso? Tendo um tempo diário, um tempo específico. Você tem que ter hora marcada para estar com Deus, querido. É um encontro. Você precisa ter hora marcada. Como eu falei, Daniel, 3 vezes ao dia. Todo bom judeu, 3 vezes ao dia, ele tem um momento para estar com Deus. Tempo específico para oração e meditação. Ler, meditar na palavra. E isso precisa ser comum. Se alguém for me perguntar o que é mais importante, a palavra ou a oração? Aí você faz essa pergunta para o pássaro. Qual é a asa dele mais importante, a da direita ou da esquerda? Então, os dois precisam caminhar juntos, a oração e a palavra. Amém? Fazer orações sinceras, sabe? Não orações formais, não orações religiosas. Algo que brota do coração. Tá? Não algo repetitivo. Não praticar ações de graças diariamente. Então, isso tudo, quando nós fazemos isso,
O não fazer isso é obstáculo, né, à oração, né? O não fazer orações sinceras, o fazer orações repetitivas, isso é obstáculo à verdadeira oração. O não praticar ações de graças diariamente, tudo isso é obstáculos, né, à não oração. Estar sensível ao Espírito Santo durante todo o dia, mantendo comunhão com ele, né? Quem já leu o livro de Benihim, ou alguém já ouviu sobre o livro de Benihim, de que ele já começava o dia dizendo, bom dia, Espírito Santo. Né? Ou seja, durante o dia ele está ali em comunhão, falando, considerando a presença, né, do Senhor ali, sabe? Então, tem que ser uma constante em nossas vidas. A Bíblia diz, Tiago 4:8, chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Se você percebe de que Deus está distante, de que a sua vida está vazia, sabe? Há uma terra seca, né? Um vazio. Somos nós que precisamos nos achegar a Ele. Né? Somos nós que precisamos ter sede e ir até Ele. Ele disse, aquele que tem sede, venha e beba. Né? Então, nós precisamos ir até o Senhor. Precisamos ter sede, precisamos ter fome, precisamos ter, sabe, o desejo de ir. Precisamos ter Ele como prioridade, né? Precisamos nos achegar a Ele. Amém? Então, precisamos buscar a Deus intencionalmente, né? A presença de Deus, priorizando a oração e a comunhão acima de qualquer coisa. Então, para refletir, né? Para fazer de conta que a gente está acabando, como está a sua vida de oração atualmente? E aí? Seja sincero com você mesmo e com Deus. Como é que está o seu tempo de oração? Como é que está esse momento aí? Você está crescendo na comunhão com Deus? Ou seja, você está meditando, tendo mais tempo de meditação na palavra, né? Não é leitura, né? Não, é meditação, é você parar e refletir sobre o que você está lendo, né? Permitir que aquilo tenha uma ação na sua mente, na sua alma, sabe? Você leu, você entendeu, você compreendeu, você orou sobre aquilo ali. Que entendimento aquilo te trouxe, que revelação aquilo ali te trouxe, né? Então, nós precisamos buscar isso aí. Buscar crescer nesse tempo, nessa comunhão com Deus. Isso é algo significativo. Algo de que a gente possa sair dali saboreando e desejando o próximo momento que nós voltaremos àquele momento ali. Quais os obstáculos que você precisa remover para buscar mais a Deus? E aí? Diminuir o tempo de televisão, de rede social, né? De botar a perna para cima no sofá, né? De se mover de um lado, porque às vezes a gente não tem nem nada para fazer, mas a gente vai lá, vem cá, procurando alguma coisa, inquietação da alma terrível. Precisamos nos aquietar. A Bíblia diz, aquietar e precisa saber que eu sou Deus. Né? Então, quais obstáculos você precisa remover para você ter mais tempo de buscar a Deus? De que maneira você pode ser mais constante, né, em oração? Que tal, né, como igreja, nós estabelecemos propósito, né? Como eu disse, estamos com a célula 7 dias de oração e jejum, né, para que haja avivamento na igreja, para que haja avivamento na célula, para que Deus nos entregue as vidas ali da localidade. E nós estamos nos movendo em prol disso. Né? Então, de que maneira, né, você pode ser mais constante na oração? Estabelecendo alvos, metas, né? Então, que possamos estabelecer, né? Nos unir, né, aos irmãos, né? Tenha parceiro de oração, chama alguém no WhatsApp, no Google Meet, chama para um café, para um jantar, para um almoço, vamos ter momentos preciosos para orar pela família, orar uns pelos outros, sabe? Vamos ter prazer nisso aí. Quais frutos espirituais você deseja ver crescer na sua vida? Será que está faltando a paciência? Está faltando o amor? Que tipo de fruto
Talvez você tenha desses aí, talvez você seja uma pessoa paciente, mas está faltando a bondade, está faltando, não sei, qual o tipo de fruto. Precisa ir diante de Deus e dizer, Senhor, dai-me paciência. Senhor, enche meu coração de compaixão, de amor, de misericórdia, que a bondade possa estar fluindo através do meu coração. Então, conheça os frutos, busque os frutos. A oração e a comunhão são o coração da vida cristã. Se um coração ele não está bombeando, ele não está levando vida para o corpo. Ele está morto. Se nós não tivermos uma vida de oração, estamos mortos, querido. Somos zumbis, somos meros religiosos. Sem elas, nos tornamos fracos, vulneráveis às tentações, às manifestações, nos tornamos crentes carnais. Com elas somos fortalecidos, guiados, transformados para viver uma vida que vai honrar e glorificar a Deus. Amém? Então precisamos fazer uso desse recurso que o Senhor nos dá para nós mesmos. Não é que Ele precise disso, não é que Deus está mendigando isso, é que Ele sabe que nós precisamos, que isso é vital para nós. Não há crescimento espiritual verdadeiro sem oração e sem comunhão com o Pai. Então, corra para esse lugar aí de comunhão. Amém? De oração. Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Amém? Então, que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor te fortaleça, na sua vida com Ele. Amém? Que isso aqui não seja somente um conhecimento, que você não fique só sabendo sobre, mas que você possa agir sobre, ter uma atitude sobre o aprendizado, o ensino. Que você possa compartilhar isso com outros, que você possa viver isso todos os dias. Comece semeando, 5 minutos, 10 minutos, vá aumentando isso gradativamente. Coloca uma música de adoração, aquela que move o seu coração em direção a Deus. Bota ela lá para ficar repetindo. E tenha tempo. Quando as palavras cessarem, não tenha pressa de se levantar. Fique ali 3 minutos, 5 minutos. Se as palavras retornarem, saiba de que a partir dali o Espírito Santo de Deus vai estar te guiando naquilo que você vai estar colocando diante de Deus e que você está entrando de fato na oração. Todo o resto é só tentativa de oração. Quando nós nos ajoelhamos ali, que esboçamos algumas palavras, aquilo é só tentativa de oração. Mas quando o Espírito Santo de Deus, quando nos faltam as palavras, o Espírito Santo de Deus ele começa a nos guiar, trazendo a palavra, nós começamos a entrar, de fato, na oração. Então, exercite isso. É um exercício espiritual. Amém? Só mais uma enquete, a última. Qual é o modelo da oração ensinado por Jesus? Repetições vazias? Orando apenas pedindo coisas? Orando, oração do Pai Nosso, que equilibra adoração, petição, confissão e entrega? Invocar santos ou intermediários? Foi isso que o Senhor nos ensinou? Ficar com repetições vazias? Só quando temos necessidades, ficar pedindo? Ou o Pai Nosso, onde nós temos ali todo tipo de oração. O Pai Nosso não é algo a ser repetido, mas ali tem vários tipos de oração com a qual nós precisamos nos apresentar diante de Deus. Tem a adoração, a petição, a confissão, a entrega. E saiba de que o véu que nos separava de Deus, o lugar santíssimo do santo lugar, ele foi rasgado, nos dando livre acesso. O lugar onde entrava só o sumo sacerdote, este lugar foi aberto para que todos nós, com confiança, por meio do sangue de Jesus, possamos entrar perante o Senhor. Não precisamos mais de intermediários, não precisamos de São A, São B, São C, São D, F, G, H. Não. E até conceber isso é errado,
Porque quem foi que concebeu a estes homens, que foram homens e mulheres de Deus, que foram usados por Deus, que Deus operou milagre através deles, mas eles morreram. E a Bíblia diz que acerca do morto, não há contato com os vivos. Eles não interferem no mundo dos vivos, nem os vivos no dos mortos. Entende? Isso é claro, a Bíblia deixa isso claro, eles não têm esse poder. Outra coisa, eles não têm o poder de onisciência, de ouvir a oração do mundo inteiro para que eles possam responder. Eles não são Deus. O homem foi que deu esse poder para eles. Né? Então, a Bíblia diz que depois da morte, sexo e o juízo. Esse é o estado de todos os santos em Cristo Jesus, todos os santificados em Cristo. Né? Achar de que eles vão interceder por nós perante o Pai, isso é um erro doutrinário. Todos nós temos livre acesso ao Pai. Não precisamos pedir aos mortos coisa alguma. Ele diz que os mortos nada sabem do que acontece aqui. Nada veem. A Bíblia declara isso. Né? Então, o modelo que Jesus nos ensinou foi de irmos ao Pai, né? Reconhecendo de que Ele é Deus, de que Ele é Senhor, de que Ele é Santo, de que podemos apresentar as nossas necessidades diante dEle. Então, que Deus te abençoe. Amém? Vamos orar? Pai, eu te louvo, Senhor, por esse tempo que nós tivemos aqui juntos. Que o Senhor, Deus, possa levar a cada um, dar o fruto, ó Deus, requerido a partir desse conhecimento, ó Deus, que foi compartilhado aqui. Algo que muitos já têm esse conhecimento, mas que nós precisamos trazer a nossa consciência com a finalidade de saber de que nós precisamos colocar em prática em nossa vida. Pai, que o Teu Espírito, Senhor, possa conduzir cada um de nós a um tempo significativo, prazeroso, a Deus, de desfrutar de comunhão com o Senhor através da oração e da meditação com a palavra, Pai. Que possamos ter, ó Deus, experiências preciosas ali, que possamos sair dali, ó Deus, com aprendizados e instruções, Pai, para a nossa vida, e que também possamos distribuir com outros, em nome de Jesus. Glorifica, Senhor, o Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. E glória a Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês, querido. Amém? Amém. Aleluia. Amém, amém. Seja Deus. Então, shalom. Amém. Boa noite a todos. Boa Amém. noite. Glória a Deus. Boa noite. Amém. Amém. Glória a Boa noite a Deus. todos. Amém, amém. Oi.